Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. O vídeo de hoje é mais uma entrevista aqui no canal, tentando desvendar esse fenômeno que chamamos de trumpismo. Já falamos com o Arthur de Ávila sobre a imaginação histórica do trumpismo e nessa semana eu convidei o professor Odilon Caldeira para fazer uma melhor definição teórica e conceitual do que é o trumpismo e como ele se enquadra frente a essa onda de vários movimentos de direita que surgiram com mais força nas últimas 2 décadas por todo o mundo. O Odilon é professor na Universidade Federal de Juiz de Fora e é um dos maiores especialistas no estudo da extrema-direita aqui no Brasil, com várias publicações no exterior. Talvez a sua publicação mais conhecida aqui no Brasil seja justamente o seu livro O Fascismo em Camisas Verdes, do integralismo ao neo-integralismo, que foi lançado pela editora da FGV em 2020. Ele também participa de várias redes internacionais que se dedicam ao estudo desse fenômeno da extrema-direita ao redor do nosso globo terrestre. Então, com certeza, é uma das pessoas mais indicadas para a gente ter esse papo aqui, afinal de contas, do que podemos chamar o trumpismo, como ele se vincula com essa onda de novos movimentos que surgiram nas últimas décadas e quais os diálogos possíveis com a nossa realidade aqui no Brasil. Então, se você se interessa por conteúdo como esse, já deixe um like no vídeo e se inscreva no canal, caso não seja inscrito, caso não seja inscrita. E eu peço também que você já compartilhe esse vídeo com um amigo ou uma amiga e considere se transformar num membro apoiador aqui do canal. O membro apoiador do canal tem algumas vantagens, entre elas assistir aos vídeos com antecedência, assistir conteúdos exclusivos que são produzidos aqui para o canal, sem contar que participa de camarote nas lives, quando as lives acontecem. Diminuiu a frequência, eu sei, nos últimos tempos, mas essa é uma das vantagens também. Beleza? Então, bora pro vídeo. E aí, Odilon, tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite. Cara, já falei em off pra você, eu me considero um fã do seu trabalho, acompanho as suas entrevistas e principalmente tenho um apreço bastante especial pelo seu livro, O Fascismo em Camisas Verdes. Então, pra mim, recebê-lo aqui no meu canal é uma grandíssima honra. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite. O agradecimento é todo da minha parte, Marcos. Eu sempre acompanho muito a tua produção, sempre tão qualificada, tanto no âmbito historiográfico quanto no âmbito da divulgação científica, da história pública. Então, assim, é muito bom ver trabalhos qualificados como esse, e melhor ainda quando a gente pode participar de iniciativas como essa. Maravilhoso. Porém, eu te trouxe hoje aqui para uma tarefa um pouco ingrata, né? Seria melhor se nós tivéssemos aqui um papo para falar sobre o Palmeiras, sobre esses últimos 3 anos da academia, sobre Abel Ferreira, mas não será o tema da nossa conversa de hoje, infelizmente. Nós vamos falar sobre o trumpismo e tentar entender um pouco dessas categorias, das tipologias que envolvem a tentativa de compreensão do trumpismo, como isso também pode ser entendido para além das fronteiras dos Estados Unidos, que é o foco aqui do canal. Semana passada, o Arthur de Ávila esteve aqui, e aí na nossa conversa a gente, na verdade, se esquivou de tentar definir o que é o trumpismo. E aí eu até comentei com ele assim, não se preocupa que o Odilon já está convidado para vir aqui e eu terei esse papo com ele. Afinal de contas, o trumpismo pode ser incorporado numa categoria específica, como uma espécie de populismo reacionário, ou então como um neofascismo, ou é mais uma releitura, uma expressão desse reacionarismo que de fato existe nos Estados Unidos, desde a época da Klan e até mesmo antes disso? Essa é uma daquelas perguntas, Marcos, de $1 milhão, né? E na realidade, eu acho que tem talvez no mínimo 2 desafios aqui, de entender quais são as categorias mais úteis para análise e também qual que é a amplitude dessas categorias como realidades, a partir de realidades históricas, políticas e nacionais mais ou menos distintas como as dos Estados Unidos, né? Bem, a primeira questão, né, que é o primeiro desafio, me parece, é em tentar encontrar uma categoria que possa
caber ou não no caso do trumpismo, né? Esse debate ele se acirrou nos últimos anos, né? Só para lembrar, por exemplo, alguns dos textos de opinião do Robert Paxton, um grandioso estudioso dos fascismos, que no primeiro momento afirmava que classificar o Donald Trump e o trumpismo como fascismo seria um exagero tanto do ponto de vista da leitura do trumpismo, quanto do ponto de vista do exagero do uso do termo fascismo. Posteriormente ao ataque e à invasão ao Capitólio, o próprio Robert Paxton passa a rever as suas críticas, né, entendendo que havia ali um tipo de movimento mais intenso, intensamente antidemocrático, e produziria, em algum sentido, alguns dos padrões historicamente consolidados nas experiências do fascismo. Acho que um bom ponto de partida é considerar que o fascismo ele é um componente presente na história do extremismo de direita, de uma perspectiva global, desde a década de 20, do século XX, até a atualidade. Mas talvez alargar o conceito, a categoria de fascismo, para compreender todo o espectro da extrema-direita, seja demasiado. Né? Isso porque a gente trabalha, em grande medida, do ponto de vista histórico, né, entendendo que os fenômenos surgem, perecem e se transformam. Né? Certamente após 1945, após o fim da Segunda Guerra Mundial, o fascismo ele muda um pouco de feição. Né? O fascismo ele deixa de ter uma carga política associativa positiva e ele passa a operar no cenário das memórias traumáticas da Segunda Guerra Mundial. A partir desse momento, a gente pode falar tanto em termos de uma nova etapa da história da extrema-direita, quanto do ponto de vista de uma outra categoria que, para mim, eu defendo que é muito válida, que é a categoria de neofascismo. Né? O neofascismo como organizações, muitas das vezes menores, né? Sem muita capacidade de mobilização da política de massa ou massificada, que opera no sentido de resgate dos símbolos, das ideias, ou mesmo das estruturas políticas do fascismo. O que isso tem a ver com o trumpismo? Né? Me parece que o trumpismo, ele, em grande medida, ele incorpora alguns desses elementos do fascismo, mas ele vai além. Né? Ele busca trabalhar com ideias que são particulares no sentido de entendimento do extremismo de direita na atualidade e também particularidades que são, com a redundância, particulares à condição dos Estados Unidos da América. Então, o trumpismo, ele me parece que ele tem elementos que o associam ao universo ideológico, do imaginário político, dos fascismos, mas, sem dúvida alguma, ele traz novas ideias, sejam essas novas ideias efetivamente novas, ou sejam elas arraigadas numa certa cultura política estadunidense. E tem mais um desafio que me parece que é necessário olhar o trumpismo não apenas do ponto de vista da sua própria história, ou seja, Trump 1 e Trump 2, mas também do ponto de vista da dimensão governamental e da dimensão de movimento político. Se a gente olha para o trumpismo como movimento político, das bases mais radicais, aqueles grupos que atuam muitas vezes, não somente no panorama digital das redes sociais, mas também das ruas, inclusive com enfrentamentos com grupos antifascistas, certamente a gente vai encontrar elementos muito próprios e aproximáveis do universo do fascismo e do neofascismo. Ou seja, um trumpismo como movimento, sem dúvida alguma, entende a política como um universo muito próximo ao universo tanto do fascismo histórico quanto das organizações neofascistas. É aí, por exemplo, que a gente pode ver um trumpismo muito facilmente associado ao universo do supremacismo branco, ao universo de diversos dos expoentes desse campo diversificado do cenário do neofascismo. Agora, se a gente olha para o trumpismo do ponto de vista governamental, é importante considerar que há uma certa diversidade de concessões ou climatações que o trumpismo observa ou passa por assumir um expoente de governo, né? Sobretudo no primeiro governo
de Donald Trump. Isso quer dizer, em grande medida, que para olhar o trumpismo, talvez seja interessante olhar do ponto de vista ideológico, das origens ideológicas, né? Algumas das origens ideológicas, dos imaginários políticos, que muitos deles podem estar associados ao universo do fascismo histórico. Se a gente olha para o trumpismo mais radical nas ruas e nas redes, a gente pode observar uma etapa de associação com o universo do neofascismo. Em grande medida, o que eu estou querendo dizer é que o trumpismo tem elementos associáveis e tem elementos que dissociam. Isso porque, Marcos, em grande medida eu concordo muito com as leituras de um historiador, o Enzo Traverso, que eu gosto muito, que ele observa o cenário na atualidade como um cenário de transformação, ou seja, muitas das referências do fascismo histórico são retomadas, mas muitas das referências do fascismo histórico também são desligadas. Falar em termos de corporativismo, de Estado forte e assim por diante, como era comum no fascismo histórico, não são necessariamente nas mesmas chaves retomadas no universo atual. Isso por quê? Porque, do ponto de vista ideológico, é um período de transformação. E não é à toa, inclusive, que o Enzo Traverso ele utiliza o conceito e também a categoria analítica de pós-fascismo. Ou seja, na atualidade está ocorrendo um fenômeno onde as ideias antigas estão sendo climatizadas, condicionadas e também reivindicadas por elementos novos. Então, essa ideia de liberdade, enfim, um universo muito próximo àquilo que é o universo simbólico, ideológico do Donald Trump. Então, esse pós-fascismo, né, é justamente esse momento onde as ideias estão sendo, em alguma medida, sendo conformadas. Na verdade, talvez não tenha, nessa atualidade, uma categoria tão bem fechada que dê conta de avaliar Trump e assim por diante, mas justamente esse período de passagem. E o pós-fascismo é também não somente uma categoria de análise, mas também como uma categoria de denúncia política, ou seja, quando esse tipo de liderança tem a faca e o garfo na mão e tem o queijo também no prato, esses grupos, essas tendências podem se transformar em uma nova espécie de fascismo, né? Ou seja, um fascismo 2.0, um fascismo atualizado. E essa hipótese do Enzo Traverso foi trazida antes do Trump 2.0, do governo Trump 2. E os eventos mais recentes, né, quando a gente olha a forma como está sendo trazido a estrutura da política externa estadunidense, a forma como a política interna também está sendo manejado, essa ideia de transformação e do surgimento de um novo tipo de autoritarismo que traz muitas referências ao fascismo é algo em execução. Então eu diria, só para sintetizar um pouco esse raciocínio um pouco errático da minha parte, que o trumpismo ele tem tanto referências do fascismo, quanto articulações do campo do neofascismo, quanto referências do novo extremismo de direita. E a maneira que ele se modula, à medida que ele se manifesta, essas formas políticas mais ou menos bem acabadas vão tomando referências mais concretas à medida do tempo e da coisa em andamento. É interessante, enquanto você falava, eu pensava justamente no conceito de pós-fascismo, mas uma coisa que eu achei bastante interessante é que vai ao encontro do que o próprio Arthur disse semana passada aqui no canal, de que a base do trumpismo, ela tem muito mais esse flerte com os movimentos reacionários do passado, não tem vergonha, por exemplo, de usar a bandeira confederada, né? Enquanto o trumpismo dos seus atores mais, digamos assim, institucionais, tentam até mesmo jogar a pecha da confederação no colo dos democratas. Olha, isso aqui não... Quem fez foram os democratas, nós somos republicanos, o partido do Lincoln, né? Não temos nada a ver com isso. Então é bastante interessante a partir daí pensar como você propõe aqui nessas possibilidades de reinvenção, de reinvenções, na verdade, né? Desses vários símbolos que às vezes na massa dos apoiadores estão todas fragmentadas ou desligadas, e aí o próprio personagem histórico, o personagem atual
serve como uma possibilidade de juntar esses vários itens, né? Isso sem dúvida, né? E aí entra também uma questão um pouco da própria estratégia política, que não é comum apenas, não é uma característica exclusiva de Trump. Eu acho que é uma característica comum a outras expressões políticas desse campo da outra direita. A capacidade de uma certa dinâmica concêntrica, ou seja, de reunir tendências dispersas ou mesmo difusas no extremismo de direita, à medida que faz um jogo um tanto quanto dúbio, né? Porque, de um lado, quando a gente olha as ideias de supremacismo branco, ou mesmo da história do neofascismo, particularmente do neonazismo, a gente não está falando aqui de uma história exclusivamente europeia. Definitivamente a gente não está tratando de uma história exclusivamente europeia, até porque o fascismo foi e é uma história global. Agora, quando a gente fala particularmente do neonazismo, é necessário ponderar que o neonazismo ele tem nos Estados Unidos uma das bases fundamentais da sua estruturação, tanto da relação com movimentos supremacistas brancos, do nacionalismo branco, do nacionalismo católico e assim por diante, quanto de expoentes intelectuais, né? Se é possível falar nesses termos, né? Como, por exemplo, um dos grandes intelectuais do neofascismo e do neonazismo foi Francis Parker Yockey, que foi um intelectual nascido nos Estados Unidos e que depois vai colaborar com diversos intelectuais e lideranças políticas do neofascismo na Europa, como Oswald Mosley e assim por diante. Quando a gente pensa um pouco da estrutura do próprio supremacismo branco, do ponto de vista dos skinheads, claro que tem o surgimento na Inglaterra, depois isso se ramifica no continente europeu, mas é nos Estados Unidos em que um cenário político, ou mesmo da estratégia política desses grupos, ganha corpo. Se a gente for falar do ponto de vista da utilização de táticas terroristas, né, do chamado do terrorismo doméstico, do supremacismo branco, é nos Estados Unidos, em grande medida, que as referências estão. Então, esse movimento do neonazismo não é um movimento de irradiação partindo do continente europeu. Em grande medida, ele vai para os Estados Unidos, ele se reinventa, lendo ideias já solidificadas no extremismo de direita, como as teses do supremacismo branco, e volta para a Europa, e volta para o continente europeu, assim para o continente americano, inclusive na América Latina. Então, isso é importante se considerar que esse tipo de movimento forma um tipo de militância, né, mais radicalizada e mais extremada. Então, é importante para figuras como Trump fazer alguma espécie de aceno a esses tipos de grupos, né? Porque são grupos não somente ultraviolentos, mas também que são grupos que são absolutamente úteis e instrumentais em momentos de escaladas autoritárias. E a história do trumpismo mostra definitivamente isso, né? Como foram feitos acenos e assim por diante. Mas, de toda maneira, o trumpismo ou Trump não pode se reduzir a esses grupos mais radicais. Não pode se reduzir a essas espécies de seitas políticas. É necessário fazer o aceno para esses, enquanto no mainstream, ou seja, enquanto no campo da institucionalidade política, seja feito um afastamento, né? Seja feita alguma estratégia de deslocamento ou descolamento desses grupos, embora, né, existe alguma espécie de simbiose ou ao menos de afinidades eletivas entre esses grupos. Então, nesse sentido, essa estratégia, que a princípio pode parecer um tanto quanto errática do Donald Trump, né? Ou seja, de faz uma crítica, depois de faz um aceno, né? De que lado efetivamente ele está. Na verdade, é uma ideia de tentar construir um universo de condensação dessas forças díspares, né? Ao mesmo tempo que ele está fazendo um aceno para os grupos mais fundamentalmente antidemocráticos, ele faz aceno a uma tradição partidária consolidada naquele partido que, em alguma medida, ele tomou de assalto ou que se deixou tomar de assalto pelo trumpismo. Então, é uma posição, é um certo movimento dialético da coisa.
né? Perfeito. Você tocou já no assunto aqui que eu quero abordar com você, dessas perspectivas mais internacionais, né, das relações que o trumpismo tem com o cenário internacional. Mas antes, eu gostaria de fazer uma referência a um relatório que foi feito pela própria CIA, não sei se foi a CIA ou FBI, mas próximo aos 20 anos do 11 de setembro, mostrando como a grande preocupação até o 11 de setembro era justamente com o surgimento dessa extrema-direita interna, de um inimigo. E aí a gente teve alguns casos de terrorismo interno praticado por células de extrema-direita nos Estados Unidos, e que, com o 11 de setembro, toda a força-tarefa foi para a investigação de grupos terroristas islâmicos, e que isso teria deixado a retaguarda aberta para que esses grupos se alimentassem e fossem ganhando mais força de articulação, o que vai resultar institucionalmente no surgimento do Tea Party, que não pode ser necessariamente chamado de célula terrorista, qualquer coisa do tipo, mas o Proud Boys, por exemplo, é mais ou menos do mesmo período, e esse sim, a gente pode classificá-los como um grupo de extrema-direita que tem uma atuação completamente antidemocrática, né? Então é interessante que você menciona isso, nessa influência que os Estados Unidos têm, né, nesse movimento internacional. Isso sem dúvida, né? A estrutura desses grupos, em grande medida, faz um trânsito bem interessante com as ideias da extrema-direita internacional, extrema-direita europeia, e articula com algumas das questões e estratégias políticas absolutamente consolidadas no universo político dos Estados Unidos, né? Se a gente vê, por exemplo, não somente os Proud Boys, como outros grupos que foram próximos a esse trumpismo das ruas, talvez podemos chamar assim, tinham nas suas tônicas, no seu discurso político, algumas espécies de resgate do universo da extrema-direita dos Estados Unidos, né? Como a ideia antigovernamental, a estrutura de milícias, a estrutura de paramilitarismo, que é uma questão fortemente associada nesse histórico, inclusive pela questão de uma certa leniência ou tradição legislativa, digamos assim, da facilidade do acesso às armas, né? Agora, se a gente passa do ponto de vista de pensar a utilização das táticas terroristas dentro de uma ótica, inclusive antigovernamental, tem aquela grande série de atentados do Timothy McVeigh ocorridos em Oklahoma no início da década de 90, salvo engano, em 1994, onde há uma seletividade de prédios governamentais, de ataque a prédios de instituições governamentais, com uma tônica, né, com uma tonalidade racista, ou seja, uma ideia de fundo conspiracionista, e aqui a gente lembra muito do estilo paranoico da política americana, né, desde aquele clássico livro do Richard Hofstadter, até uma questão da utilização desse estilo paranoico e antigovernamental, anti-institucional, e assim por diante, a partir de uma questão associada à ideia do racialismo e do supremacismo branco. Ou seja, são tradições que já estão muito bem consolidadas. Agora, se a gente olha para grupos como Proud Boys, a gente olha também o fato de que os Proud Boys, em grande medida, a direita alternativa dos Estados Unidos, vai também se reinventar no sentido ideológico, olhando para o neofascismo no continente europeu, né? A partir da década de 60, intelectuais europeus, inicialmente franceses, depois isso vai se tornar uma onda que é britânica, inglesa, italiana, portuguesa, enfim, se espalha com grande efetividade no continente europeu, vão trabalhar a partir de uma ideia de etnodiferencialismo, ou seja, vão deixar de falar abertamente numa ideia de supremacismo ou de supremacia racial, até porque politicamente isso não era mais rentável, digamos assim, e vão falar do direito à diferença, ou seja, na mesma medida, e de uma forma muito provocativa da parte deles, eu diria, que a mesma medida que é possível falar em cosmopolitismo e direito à identidade das minorias, esses grupos vão advogar, vão defender a ideia e a defesa de um direito à identidade branca,
civilização europeia e assim por diante. Esse é um movimento que é muito produto de uma interlocução, de um diálogo trazido desde lá de Francis Baccherioc, quando ele vai à Europa, tem uma grande série de trocas intelectuais. E quando esses grupos vão falar em direito à identidade, direito à diferença, assim por diante, no continente europeu, eles vão dar vazão ao chamado movimento identitário, né? Os grupos que se definem como identitários, como bloco identitário, escudo identitário e assim por diante. E daí essas ideias, mais uma vez, elas voltam nos Estados Unidos, pensando essa questão da defesa da identidade branca nesse contexto dos Estados Unidos, como uma reação também a movimentos como Black Lives Matter e assim por diante. Ou seja, esse trânsito transnacional de ideias, ele realmente vai ser muito impactante e será muito recorrente, né? Então, a mesma medida que essa referência estadunidense acaba sendo incorporada para a renovação dos intelectuais fascistas europeus, essa renovação dos intelectuais fascistas europeus será tomada por grupos e agrupamentos dos Estados Unidos para diversificar um pouco, tanto do ponto de vista geracional, quanto do ponto de vista das suas estratégias políticas, e formando, mais uma vez, uma militância muito jovem, né? Uma militância muito jovem, muito masculina, né? Que vai tentar ocupar as ruas em contraposição às formas mais efetivas de manifestação e de mobilização dos grupos progressistas ou mesmo dos grupos antifascistas. Essa questão da juventude é alguma coisa que eu tenho pensado bastante aqui. Eu tenho jovens quase entrando na adolescência e eu fico observando bastante o consumo, às vezes, de coisas que são aleatórias, assim, live de videogame e tal, como ali existem gatilhos que, se você não fica esperto, arma a moçada jovem que se sente um pouco deixada para trás, né? Como se a globalização não tivesse sido para ela, um pouco como você disse, a necessidade de reivindicar nós também somos uma minoria, nós também somos um grupo étnico, né? Não existem políticas para nós, né? Um pouco por aí. Agora, pensando na perspectiva institucional, né? Me parece, porque assim, eu acompanho de perto assim a política norte-americana, tem muita coisa que surge lá e passa um tempo eu vejo reverberar aqui, né? E aí cada vez mais a gente tem visto também o contrário, né? A gente vê o Milley, por exemplo, vai participar do CPEC e é um dos ícones, né? Ele com a motosserra dele, numa amizade com o Elon Musk e tudo mais. Ao mesmo tempo, o Orbán vai lá para os Estados Unidos, não é recebido pelo Joe Biden, na época que era presidente, mas é recebido pelo Donald Trump, que estava em campanha. Mesma coisa o Netanyahu, né, que não foi recebido pelo Biden no primeiro momento, ali no avião, isso gerou certa repercussão, e depois teve um encontro com o Trump. É interessante porque nos últimos anos a gente passou muito tempo ouvindo a direita falar sobre o globalismo, sobre as elites globais que têm interconexões e interdependências. E ao mesmo tempo a gente vê um movimento às vezes muito mais coordenado, ou essa é inclusive a minha pergunta, né? Que aparentemente coordenado, né, entre esses vários atores. Então a participação do Elon Musk nas eleições da Inglaterra, depois nas eleições alemãs. É possível a gente falar da existência de uma espécie de internacional fascista, como alguns cientistas políticos mencionam, pelo menos em leituras do cotidiano? É possível falar assim. Eu discordaria do termo internacional fascista, né? Porque afinal eu parto do princípio que essas figuras não são exclusivamente fascistas, mas elas guardam algumas características, e o fascismo é um componente que tende a ser secundário, como eu já disse antes. Mas acho que o mais importante aqui não é o termo fascista, mas sim o termo internacional, né? Entender que há um cenário de congregação de ideias e de atores, né?
essas ideias, elas não estabelecem uma congregação de uma maneira fortuita, ou seja, ela não acontece do nada, né? Existe efetivamente um esforço para que haja um cenário de congregação nessa ideia de antiglobalismo, né? Ao propor um antiglobalismo, em alguma medida, o que esses atores políticos, né, sobretudo no cenário mais institucional, estão propondo uma outra ideia de globalização, digamos assim, né? Ou pelo menos um outro processo de transnacionalismo a partir de características, né, de naturezas políticas mais ou menos comuns, né, ou digamos rasgos, né, ou seja, padrões ideológicos de assimilação mais ou menos comum. Então, para isso, né, se existe uma leitura comum de uma necessidade de fazer frente ao globalismo, ao atlantismo, os termos podem ser os mais variados, essas tendências vão criar espaços de integração. Agora, os espaços de integração eles são distintos, né? Não é como se fosse apenas um espaço único liderado por Donald Trump, que fosse também alguma espécie de fruto de alguma imaginação política de Steve Bannon, quando Steve Bannon era uma figura fundamentalmente importante do ponto de vista da política, do campo ideológico, do trumpismo, ou mesmo da articulação política. É claro que em alguns momentos entidades ou organizações ou mesmo eventos como o CEPAC, o SPEC, vai ser importante, né? Até porque é o momento de congregação, é o momento de articulação. Só que em outros espaços existem outras tendências de articulação transnacional. Isso por quê? Existe, sem dúvida alguma, um universo de uma centralidade dos Estados Unidos nesse espaço da articulação transnacional dessas agências ou de emissores da política institucional. Então, certamente, em eventos específicos, com a presença agora de Milei, em outro momento de Bolsonaro, ou mesmo da presença constante de Eduardo Bolsonaro, existe uma ideia da construção de um campo de configuração transnacional, de articulação e assim por diante. Em grande medida, o que orbita esse universo é essa reação ao que eles chamam as ideias do cosmopolitismo, as ideias daquilo que eles chamam de politicamente correto, a reação ao globalismo e assim por diante. Mas há também outros universos de consideração que me parece importante se a gente for pensar a realidade brasileira. Isso por quê? Se a gente observa, por exemplo, grupos políticos como o Vox, como a Fundação Dissenso, como a fundação em alguma medida ligadas ao Vox, não é somente esses valores políticos que são importantes, mas também os valores históricos associativos, ou seja, a ideia de Iberoamérica, a ideia de hispanidade e assim por diante, fornece um certo corte nas relações transnacionais da ultradireita global. Ou seja, o universo antiglobalista fornece um transnacionalismo. Daí é possível você caminhar, dar um guia para a Turquia, dos Estados Unidos, para o Brasil e para a Argentina. Agora, quando a gente pensa um corte da hispanidade, um corte ibero-americano, efetivamente falando, a gente vai pensar um corte que é diagonal, né, em alguma medida da questão. Por quê? Porque fornece um processo que é possível associar desde a figura como Milei até lideranças políticas da ultradireita no Chile, a passar pelo Brasil e a chegar a uma imaginação histórica que liga uma imaginação da hispanidade em Cuba até na Espanha. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que não é apenas a liderança dos Estados Unidos em um determinado cenário que estabelece o cenário de transnacionalismo e cooperação transnacional das outras direitas na atualidade. Existem elementos que são elementos históricos, em alguma medida também, ideológicas, que fornecem um certo princípio de adesão do Brasil, aqui particularmente falando, nesse cenário internacional. Ou seja, no caso brasileiro, não é apenas, digamos, uma aproximação com o Trump que torna o cenário do bolsonarismo, talvez, transnacional. É também a aproximação
com essa ideia que é, em alguma medida, partilhada pelo Chega de André Ventura, em alguma medida é partilhada também pelo Vox, de Santiago Abascal, na Espanha. Ou seja, existem outros níveis de transnacionalismo e que demonstram, ou seja, que não é apenas uma casualidade de ocorrência de padrões comuns no cenário político global, ou seja, é um elemento que é um efeito de esforços transnacionais que foram e são construídos ao longo das últimas 2 décadas nesse cenário. E aqui eu penso muito também na questão das redes sociais, né, como elas cumpriram um papel importante nessa interligação, né, entre esses vários campos. É bastante interessante também como são grupos que perceberam primeiro, talvez porque como o campo progressista ao longo do início do século XXI estava mais próximo do poder e trafegava melhor junto às universidades, à mídia mainstream, vamos chamar assim, né, como os americanos estão chamando agora de legacy media, né, permitiu com que esses sujeitos explorassem, né, campos que estavam surgindo naquele momento, redes sociais. A gente tem o advento do iPhone em 2008, mas em 2009 é o Android, e aí vai ser uma explosão, né, no consumo de celulares, que vai fazer inclusive com que as gerações mais velhas, que antes acabavam ficando alijadas dos debates públicos, fossem também reinseridas, né, nesses debates, da mesma forma que as gerações mais novas, né? Tudo isso num cenário de crise desse imaginário liberal, que dessa imaginação histórica liberal, que é ali a crise de 2008, onde parece que o futuro que foi vendido estava cancelado, né? De certo modo, se você achar que seja possível responder isso, essas redes sociais, e aí agora a gente tem meio que corroborando essa interpretação, ou pelo menos deixando assim parecer, que os setores ligados às big techs começam a abraçar mais publicamente, começam a abraçar essas ideias de mundo, né? De que modo as redes sociais foram importantes para a elaboração dessa rede internacional? Em um primeiro momento, tem o processo de encurtamento das distâncias, né? Então, assim, esse encurtamento, ele tem um efeito de conectividade muito grande para as mais diversas instâncias do extremismo de direita. Ou seja, se a gente for pensar aqui do ponto de vista de agrupamentos neonazistas, grupeiros absolutamente ilegais no cenário das democracias estáveis, esses grupos vão encontrar nos meios digitais alguns espaços, ou mesmo algumas brechas, ou mesmo algumas plataformas efetivas para alguma certa forma de congregação ideológica. Ou seja, é possível, à distância de um clique, você estabelecer um diálogo que não é nem apenas binacional, né? Ou seja, ele trabalha com grupos formados por várias nacionalidades, indivíduos de várias nacionalidades, né? Ou seja, de imediato existe o fenômeno do encurtamento das distâncias, né? Em outra medida, acho que tem uma dimensão que ela é muito mais estrutural e da forma como a própria democracia é apreendida pelos indivíduos, do ponto de vista em que o letramento político passa a ser mediado pelas redes digitais. Ou seja, à medida que a forma como nós entendemos o nosso cotidiano, ou seja, o nosso dia a dia, sendo mediado pelas redes digitais, não somente pelas plataformas, não somente pelos dispositivos móveis, mas também pelas redes sociais, isso transforma, em grande medida, um aumento, né? Isso causa um aumento da importância política dessas redes, né? Ou seja, as pessoas nós passamos a encontrar os nossos pares e muitas vezes a encontrar os espaços para verbalização política, digamos assim, pela mediação do digital. Então, muitas vezes, aqueles instrumentos políticos formais tradicionais da democracia liberal representativa,
eles passam a perder, em alguma medida, o grau de importância, né? Passam a perder o grau de importância. Não é à toa, por exemplo, que alguns expoentes dessas novas formas de política surgem por meio de enquetes, redes sociais, e eu penso aqui no caso do movimento Cinco Estrela, de Beppe Grillo, na Itália, que era um pouco difuso do ponto de vista político, mas o Beppe Grillo fazia, nas manhãs, uma certa forma de apanhado das pautas mais quentes, e depois ia engajando com as pessoas por meio das plataformas digitais. Em grande medida, isso que era inicialmente uma estratégia política de um grupo partidário muito pequeno, que depois se tornou mediano para grande, no contexto italiano, vai se tornar a forma como a política é exercida em uma medida global, digamos assim, com algum esforço em uma medida global. Então, veja, a partir do momento que nós manifestamos os nossos temores, os nossos valores, as nossas angústias e as nossas ambições nas plataformas digitais, as plataformas digitais passam a ser ambientes dos mais perfeitos possíveis para a própria prática política. Então aí a gente pode dizer, tanto do ponto de vista de uma geração que demanda das redes sociais um elemento político, ou mesmo de gerações que nascem nas redes sociais e sabem fazer a política por meio dessas redes. A partir disso, existem pautas que fornecem uma certa forma de, utilizando o termo do próprio meio, de engajamento. Ou seja, engajamento passa a ser, em grande medida, o valor político por si só. Isso vai se refletir em termos de votos. Em alguma medida, isso vai se refletir em termos de voto. Ou seja, se antigamente a gente tinha muitos espaços para pensar a política, de 15 anos para cá, é por meio do Facebook e de outras plataformas que a gente acaba fazendo a política cotidiana, a política de bairro, inclusive, né? E tem um autor que eu gosto muito, de um texto que eu particularmente gosto muito, o David Runciman, que o livro dele é como as revoluções não, como as democracias morrem. Não é o mesmo livro do Steven Levitsky, que é como as democracias chegam ao fim. Esse é como as democracias morrem. E que ele, no capítulo Revolução Tecnológica, ele fornece um quadro sobre o Facebook com uma espécie de novo Leviatã Hobbesiano. Ou seja, que não tem a espada, mas por meio da participação política cotidiana de todos nós, começa a ter um aumento de poderio. E nesse sentido, existe também uma certa ideia de que esse fenômeno de aceleração da vida, de aceleração do próprio capitalismo, levam uma certa forma de mutação ideológica, ou pelo menos de derivação ou clivagem ideológica dessas figuras das Big Techs, né, que outrora eram apolíticas, digamos assim, né, ou se manifestavam apolíticas e ou apartidárias, mas que vêm nessa forma de como o ódio engaja, como as paixões políticas engajam, que na extrema-direita há uma tensão aí interessante a ser capitalizada. Aí me parece que há um fenômeno de imbricação, né? Claro que, de um lado, tem figuras como o Elon Musk, que são naturalmente de extrema-direita, né? A trajetória política de Elon Musk é uma trajetória política associada ao universo do extremismo de direita, inclusive do ponto de vista da história da sua família, né? É uma relação com o supremacismo branco, com o apartheid, com o regime do apartheid, e assim por diante. Então, isso torna, digamos, uma base dele, uma base ideológica familiar, mas também individual. Então, ele sempre manifestou uma predileção a esses lados. Agora, do ponto de vista de uma figura como Mark Zuckerberg, me parece que, ao menos olhando o quadro atual, que existe um grande esforço dele, que, claro, que é uma concessão ideológica, mas entendendo que é o extremismo de direita que lhe vai dar liberdade política, liberdade para as plataformas, e que vai, mais uma vez utilizando um termo do próprio meio, monetizar, estabelecer uma monetização constante nesse sentido. Então eu acho que não é apenas um sentido da forma como a extrema-direita
utiliza as redes, embora também seja, porque o discurso de extrema-direita normalmente ele tende a ter uma capacidade de retenção de atenção, digamos assim, muito grande, sem dúvida alguma muito grande, mas me parece que é um fenômeno muito mais profundo de transformação da forma como nós nos comunicamos, né, de 20 anos para cá, e da forma como nós exercemos uma certa noção, um tanto quanto difusa, mas uma certa noção de cidadania política por meio das plataformas digitais. Então, em grande medida, é tão importante essas plataformas que derivam a politização delas mesmas, né? Então, não é de se espantar, por exemplo, que no cenário político mais recente, muitos desses estrategistas, né, das lideranças das estratégias da extrema-direita, fornecem, no momento inicial, a construção de plataformas sem orientação política nítida, ou seja, grupos de bairro, grupos de interesses difusos e assim por diante, e depois esses grupos modificam a sua natureza ou a exterioridade da sua natureza para uma orientação política efetiva. O processo da eleição do Bolsonaro foi muito construído por meio disso, né, de fanpages que tinham centenas de milhares de seguidores, milhões de seguidores, e depois manifestaram uma clivagem política mais nítida, né? O próprio MBL utilizou muito essa estratégia, né? Tinha um grupo que eu acho que era uma fanpage do Facebook, mas também em outras plataformas, que era Corrupção Brasileira Memes, né? Que era uma página de humor, enfim, humor ali um pouco estranho e tal, mas que depois se manifestou abertamente como um projeto político do MBL. Ou seja, acho que há aqui um processo de formação e de transformação muito profundo, e que daí tem um rasgo geracional muito efetivo. E só para fechar o raciocínio, esse rasgo geracional ele vai entrar em muito da questão da misoginia, do antifeminismo, da reação às políticas de cota e assim por diante, que vai dar um cenário mais hermético para onde essas figuras, né, dos homens resentidos e assim por diante, podem e passam a manifestar uma vocação política para essas questões, né? Ou seja, existe um grau de rentabilidade política e financeira, tanto para as plataformas, quanto efetivamente para os expoentes desses discursos de radicalização e de fácil assimilação. Ou seja, o desafio me parece aqui que é um desafio muito grande do ponto de vista da interpretação e também de como sair desse cataclisma. De fato, o cenário, eu inclusive tem um livro que eu gosto bastante que fala disso, que é o do Pablo Stefanoni, A Rebeldia se Tornou de Direita, e tem uma parte que ele vai falar, inclusive, de páginas 4chan que nasceram com essa perspectiva, e aí quando chega próximo às eleições do Trump, eles começam a se declarar apoiando o Trump, e também dentro desse cenário meio, como você disse, assim, sem um futuro meio estranho de se almejar, de como esse discurso também começa a ganhar espaço no ambientalismo, né, em outros setores que teoricamente seriam mais progressistas. Agora, Odilon, a gente sabe que existe já por parte dos brasileiros médios um certo fascínio quase que natural pelos Estados Unidos, né? Como se os Estados Unidos funcionasse como uma espécie de modelo para o Brasil, né? Daquilo que o brasileiro gostaria que os Estados Unidos fossem, uma espécie de projeção, né? O brasileiro projeta nos Estados Unidos aquilo que o Brasil não foi. Isso ajudaria a entender um pouco dessa aproximação que fenômenos da extrema-direita ou da direita brasileira, como o próprio bolsonarismo, tem em relação aos Estados Unidos e, por consequência, ao próprio trumpismo. Mas parece que o trumpismo, de certa maneira, extrapola essa própria admiração que o brasileiro tem pelos Estados Unidos, né? Então, queria que você explicasse pra gente como é que você explica esse fascínio que o trumpismo exerce na direita brasileira e como ele se relaciona com o fenômeno do bolsonarismo.
A gente pode dizer que o trumpismo e o bolsonarismo são movimentos que compartilham substancialmente elementos comuns? Em alguma medida, até dialogando um pouco com isso da sua questão, Marcos, me parece que para parte dessa aproximação com essa ideia de Estados Unidos pensada pelo trumpismo, parte dessa extrema-direita brasileira enxerga nesses Estados Unidos, né, desses Estados Unidos gigantesco, novamente, uma certa forma de destino manifesto, não manifesto no Brasil. Eu quero dizer isso. É que o que é interessante dos Estados Unidos seria que essa imaginação sociológica, histórica e política estadunidense conseguiu construir uma noção de destino manifesto que essa imaginação no Brasil não conseguiu consolidar. Ou seja, não existe um destino manifesto nesse imaginário dessa parcela da extrema-direita brasileira. Até porque, em grande medida, esse destino não manifesto ele se chocaria com algumas das bases ideológicas da própria extrema-direita brasileira, como o mito da democracia racial e assim por diante. Então, me parece que é muito mais fácil dizer o que quer ser a partir de um certo jogo de espelhos olhando para os Estados Unidos. Então, parece que os Estados Unidos acaba sendo muito instrumental nesse sentido, que é possível falar em termos de um nacionalismo católico, conservador, branco, sem que necessariamente tenha que se dizer a partir de questões brasileiras, ou seja, é mais fácil propor um processo de replicação da realidade estadunidense para o contexto brasileiro, e para isso, nesse processo, digamos, de entrecruzamento ou de espelhamento, alguns dos dilemas da extrema-direita, alguns dos temas sensíveis para as direitas, e particularmente a extrema-direita brasileira, possam não ser ditos, mas ditos a partir do momento em que existe esse processo de adoração dos Estados Unidos, né, e particularmente do trumpismo. Né? É claro que existe aqui uma construção, né, uma realidade imaginada, tanto daquilo que seria o Brasil, até daquilo que eles imaginam que é efetivamente os Estados Unidos. Né? Evidentemente que é uma imaginação bastante forçada e bastante seletiva, mas ela é muito efetiva para os seus esforços políticos. Né? Agora, do ponto de vista das concessões, eu acho que a gente tem também um fenômeno que é um fenômeno de depuração do próprio bolsonarismo. Né? Se a gente pensa a trajetória do bolsonarismo com a trajetória do trumpismo, existe um princípio de simultaneidade do primeiro governo Trump com o primeiro governo Bolsonaro, e um princípio de ruptura mais ou menos similar, né? Ou seja, o ataque ao Capitólio, em alguma medida, antecede, não apenas temporalmente, mas também do ponto de vista das experiências, os ataques do 8 de janeiro no Brasil. Né? Então, assim, esses momentos de ruptura são mais ou menos, do ponto de vista histórico, eles acontecem quase como se fosse no mesmo dia. Né? Não é no mesmo dia, enfim, mas do ponto de vista histórico é o mesmo bloco de fenômenos. Agora, o retorno de Trump ao poder não é conciliado com o retorno de Bolsonaro ao poder. Estou querendo dizer com isso é que o bolsonarismo que se manifesta na atualidade é um bolsonarismo diferente daquele momento em que Bolsonaro estava no poder. Ou seja, as bases mais radicais, as bases mais radicalizadas, as franjas, que outrora era franja, agora já é núcleo, os núcleos fundamentalmente antidemocráticos são agora basilar e fundamental do bolsonarismo. Então, olhar para os Estados Unidos, olhar para o trumpismo nesse sentido, é efetivamente de grupos absolutamente radicais e que olham nessa aproximação uma construção de uma parceria, eu diria também que uma construção de um salvo-conduto para o retorno desses grupos ao poder. Ou seja, mais uma vez, uma certa triangulação por meio de espelhos.
olhando para os Estados Unidos, seria como uma forma de demandar para os Estados Unidos ou para Trump uma certa liderança onde não seria mais necessário ao bolsonarismo uma série de concessões que tiveram que ser realizadas para a chegada do bolsonarismo ao poder, para a chegada de Jair Bolsonaro ao poder. Daí a concessão ao centrão, a articulação política e assim por diante. Eu diria, inclusive, que a própria relação com os militares, ela me parece mais solucionada para essas bases na atualidade, né? Porque, enfim, o 8 de janeiro, sem dúvida alguma, ele precisa ser lido do ponto de vista da inspiração no Capitólio dos Estados Unidos, no ataque, na invasão ao Capitólio, mas também ele precisa ser lido a partir das características locais, nacionais brasileiras, e isso a realidade se impõe. Né? Isso a realidade se impõe quando a gente olha e tem uma completa, absoluta noção de quanto de verde-oliva há nesse universo, né? De quanto esforço militar existiu nesse processo. Não foi uma obra apenas de tresloucados, né, bolsonaristas, trumpistas, mas foi também deles, mas com uma articulação muito central em setores das Forças Armadas brasileiras. Agora, nesse momento, né, onde está um pouco se discutindo o que será de Bolsonaro, como os militares vão, talvez, contornar essa problemática política, essa base bolsonarista que se manifesta atualmente e ainda bolsonarista, tem Donald Trump a sua grande referência. Então, o que eu estou querendo dizer é justamente que essas indiciocracias, essas vicissitudes, ou seja, esse caráter mais ou menos paradoxal do trumpismo, me parece que não é um problema para essas tensões, para essas frações da extrema-direita brasileira, que são fundamentalmente bolsonaristas, justamente porque eles vislumbram numa possibilidade de aliança com o trumpismo uma sobrevida política, ou seja, é efetivamente Trump que há de salvar Bolsonaro, não apenas por uma questão de um exílio ou algo do tipo, não, mas por uma questão de pressão política, né? De pressão política estabelecida na realidade brasileira, porque agora, me parece, que ninguém mais segura a mão de Bolsonaro. Né? O Centrão já se manifesta não apenas tirando as mãos dos braços de Bolsonaro, mas talvez chutando as nádegas dele. E, em grande medida, os militares estão com um desafio agora, que me parece de descolamento dessa figura do bolsonarismo. Então não é de se espantar que as influências trumpistas no bolsonarismo agora se manifestem tão centrais. E essa é uma questão, Marcos, que eu acho que é importante situar. A influência do trumpismo no fenômeno do bolsonarismo, ela nunca foi absolutamente central. Ela sempre foi importante, sem dúvida alguma. Ela sempre foi muito importante na trajetória política de Bolsonaro. Ela sempre foi muito importante para a forma como correntes do próprio bolsonarismo se ocuparam das redes e assim por diante. Mas, além disso, de uma questão mais plástica, digamos assim, a estrutura de construção do bolsonarismo teve bases sedimentadas no conservadorismo, no liberalismo conservador brasileiro e no autoritarismo militar. Sem essas três frações, digamos assim, o bolsonarismo não teria, talvez, hipoteticamente, chegado ao poder e construído a sua força governamental. Então, reduzir o bolsonarismo ao trumpismo nos trópicos me parece exagerado, né? Mas agora, na atualidade, onde o bolsonarismo como governo, como força política, decai, esse estilo mais paranoico, esse estilo mais mobilizado nas redes, esse estilo de adoração desses Estados Unidos idealizado e desse Estados Unidos idealizado pelo trumpismo, me parece que é fundamental. Então eu diria que aquilo que outrora foi uma questão muito mais marginal, ou ligeiramente marginal, nos anos de governo Bolsonaro, agora ela tome uma certa centralidade, porque a articulação política local, ou seja, a articulação política brasileira, manifesta um sentido mais refratário ao próprio bolsonarismo, porque ele se torna efetivamente um problema político. Então, nesse sentido,
é fundamentalmente importante imaginar que a grande saída para os problemas do Brasil não esteja a partir do Brasil, mas a via de escape esteja pelo e para os Estados Unidos. E muitas vezes isso se manifesta, inclusive, de uma dimensão factual, né? Se a gente for pensar aqui no ensaio de fuga de Bolsonaro para os Estados Unidos no contexto de tentativa de golpe. Dilon, para encerrar o nosso papo, eu quero que você me ajude a pensar uma questão que me aflige já desde, para ser bem preciso, desde o dia da eleição lá nos Estados Unidos. Porque assim que acabou a votação acabou, saíram as enquetes que foram feitas com pessoas que participaram, enfim, com eleitores. E entre as principais preocupações dos eleitores, o que levaram eles à cabine de votação lá nos Estados Unidos, foi uma preocupação com o futuro da democracia nos Estados Unidos. Na hora que eu li aquilo, me pareceu um tipo de enquete extremamente favorável a Kamala Harris, né? No entanto, quando saiu o dado detalhado, a gente foi ver que a maioria das pessoas que responderam isso foram pessoas que votaram no Donald Trump. Né? Pessoas que foram para as urnas com medo do futuro da democracia nos Estados Unidos, votaram mais no Trump do que na Kamala Harris. E a gente fala, e na minha perspectiva com razão, de que o trumpismo, assim como o bolsonarismo, tem características antidemocráticas, né? Pensando historicamente também, o próprio conservadorismo, da onde pelo menos se reivindica o trumpismo, né, fazer parte de um campo conservador, o conservadorismo sempre foi bastante cético com relação da participação das massas ou de uma democracia mais ampla, que esses grupos parecem reivindicar, né? Porque o que me parece que o receio que eles têm com o futuro da democracia é porque eles acham que o que a gente chama por democracia, uma democracia representativa, uma democracia liberal, para eles não é. A democracia de verdade que está em risco é a participação popular mais ampla. O que me parece um contrassenso com a tradição conservadora. E eu confesso que até agora tentando entender, né, assim, o que essa informação traz de novo para a análise desses movimentos? Veja que isso, Marcos, faz também uma referência àquela questão do dilema dos fascismos, né? Uma característica fundamental dos fascismos na primeira metade do século XX foi que enunciadamente, abertamente, com, digamos, conteúdo programático, né, e manifesto diretiva dessas organizações e movimentos, a democracia era um problema a ser solucionado. Né? A democracia criava instituições fracas, criava a atomização dos indivíduos, a fragmentação da unidade nacional, e a democracia, inclusive, perdia o grau de vitalidade, de vitalismo, da ética do guerreiro, da ótica do guerreiro também. Então, a democracia precisava ser solucionada por meio de um Estado centralizado, burocrático, autoritário e fundamentalmente militarizado. E essa é uma tônica não apenas da ascensão dos fascismos do século XX. Né? A democracia liberal, ela foi atacada de fora para dentro no século XX. Né? Então, várias tendências do amplo espectro político buscavam dirimir, revolucionar, exaurir a democracia a partir de fora para dentro. A partir do século XXI, o processo tem sido aquilo que alguns autores vão chamar como uma inversão subreptícia, né? Ou seja, que é a transformação ou mesmo a erosão da democracia por dentro dela mesma, né? Utilizando os prognósticos, diagnósticos e as instituições para a delimitação. De um ponto de partida, me parece que está aqui em disputa é o entendimento de democracia. Né? Existe um amplo sentido de disputa sobre aquilo que se entende
como democracia. E sem dúvida alguma, existe também não somente o entendimento da democracia, e acho que é mais importante ainda nesses casos, que é o entendimento daquilo que é povo, né? E esse é um debate que passa desde autores como Federico Finkelstein, Nadia Urbinati, né, que vão pensar um pouco como essa noção de povo para essas lideranças traz daí os resgates do fascismo, né? Ou seja, é mais o resgate do fascismo pela essa noção de povo do que necessariamente pela noção da estrutura autoritária de Estado e de regime. Bem, dito isso, então, primeiro, né, existe sem dúvida alguma um sentido de disputa da democracia. E por que esse sentido de disputa está colocado em questão, né? E não me parece despropositado considerar não os argumentos dessas figuras, mas entender os argumentos dele em torno de uma crise política mais ampla, ou seja, do entendimento que as democracias estão em crise, né? Que as democracias estão em crise por diversos fatores, né? Talvez pela profissionalização da política, pela ausência de demandas e de respostas populares das próprias democracias às crises e assim por diante. Claro que isso não significa dizer que o entendimento que esses grupos e lideranças fazem é o entendimento acertado, ou seja, que tem razão nos seus argumentos. Da minha parte, longe disso, né? Mas é justamente entender que existe uma crise muito ampla da democracia, né? Então é a partir dessa crise que essa ideia do antissistema, essa proposição um tanto quanto provocativa da antipolítica consegue galvanizar alguma espécie de apoio e assim por diante. Então, a primeira saída me parece que é a disputa pelo entendimento de democracia. Agora, além da disputa pelo entendimento de democracia, existe também uma disputa pela liberdade daquilo que eles julgam ser, né, fazem uso da liberdade de expressão, ou seja, é que na prática são práticas autoritárias, persecutórias e de restrição do pleno exercício de liberdades democráticas para grupos minoritários, né, para grupos minoritários em termos de gênero, em termos de sexualidade, em termos étnicos, em termos de origem, inclusive em termos de nacionalidade, né? Então, assim, dado o desafio do entendimento da própria democracia, me parece que existe um certo desafio sobre a forma como as instituições lidam com essas expressões, né? Então, em grande medida, uma das crises da democracia não é apenas as crises dos seus resultados, o que a democracia entrega, digamos assim, uma certa dimensão de demandas e necessidades que esses eleitores têm, mas também as certas benevolências que as democracias liberais estabeleceram para discursos antidemocráticos, né? Ou seja, para articulação desses grupos, para articulação como grupos políticos partidários, para a relação das próprias mídias sociais nos cenários políticos eleitorais e assim por diante. Então, eu não tenho uma resposta tão bem fechada para essa questão, mas me parece que é necessário entender que mesmo as categorias, elas precisam ser moldadas para essas urgências do tempo presente, ou seja, que existe aquilo que o autor que você mencionou mesmo, o Pablo Stefanoni, com esse sentido de rebeldia como o universo da direita, né, como a direita conseguiu construir um certo sentido de rebeldia, em alguma medida denota que o sentido de rebeldia se perdeu nesse processo tão amplo da institucionalização da política dos nossos cotidianos, ou seja, por mais que em alguma medida não se concorde com a tese do fim da história, em grande medida se percebeu, em termos de movimentos sociais, lideranças políticas, assim por diante, que as democracias estavam estáveis da forma como elas estavam e que elas permaneceriam como tal, né? Então, esse movimento mais amplo de dilatação do sentido de democracia e de crítica por ela mesma, em certa medida, mostra que existia uma certa leniência
ou mesmo uma certa letargia, no sentido que a democracia liberal era o modelo mais perfeito, que não precisasse passar por aquilo que os campos progressistas normalmente mencionam como a democratização da democracia. E quando a democratização da democracia não acontece, os ressentimentos entram em jogo. Os ressentimentos têm uma capacidade política de articulação. E daí as minorias, como inimigos externos, ou mesmo como inimigos internos, são absolutamente instrumentais para esses grupos, tá? Ou seja, então o problema não é uma crise econômica global. O problema é a existência de determinadas minorias que, do ponto de vista da materialidade, não são importantes, ou seja, do ponto de vista do mercado de trabalho, mas é mais importante do ponto de vista da mobilização das afetividades políticas, da mobilização dos ressentimentos, da utilização desses imaginários racistas, exclusivistas, já assentados em realidades políticas, não apenas dos Estados Unidos, mas também brasileira e assim por diante. Enfim, é um jogo político muito complexo, eu diria, inclusive, que, do ponto de vista dessas crises da democracia, as crises do século XX eram nítidas, ou seja, a democracia estava sendo atacada de fora para dentro. Então era fácil dizer, estabelecer o que era democracia liberal representativa e o que não era, né? Quais eram os regimes fundamentalmente antidemocráticos, quais eram as ideologias políticas revolucionárias à direita e à esquerda fundamentalmente antidemocráticas. Na atualidade, não. Na atualidade, essa dimensão, digamos, de erosão de dentro para fora, impõe um desafio político muito grande, muito urgente e também de difícil solução. E, de certa forma, volta à primeira pergunta, né, da dificuldade de classificar, então, o que são esses movimentos, né? Porque eles se articulam, muitas vezes, com valores que são próprios da democracia, como se fossem eles os verdadeiros defensores, né, dessa democracia. As instituições estão falidas, eu posso restaurá-las, ou vamos destruir para construir novas, mais fortes e mais belas, né? É complicado. Acho que tá mais fácil resolver o jogo da volta contra o Corinthians do que solucionar essas questões. Eu diria que ambas são igualmente complicadas. Tá certo. Odilon, muito obrigado pelo papo. Tem várias coisas aqui para digerir, mas eu tenho certeza que é um papo que o pessoal aqui do canal vai gostar e vai ser de muita serventia para quem tiver a paciência para te escutar. Muito obrigado. Eu que agradeço, Marcos. E estou sempre à disposição e vida longa a todas as suas iniciativas na história pública. Valeu, muito obrigado mesmo. Um abração. E aí, pessoal, gostaram da conversa? De fato, um assunto bastante complexo e que exige de nós bastante cuidado ao tratarmos sobre ele. O trumpismo, como vários outros fenômenos políticos contemporâneos, é bastante multifacetado e, com certeza, o olhar histórico e historiográfico sobre ele nos ajuda a compreendê-lo melhor. Espero que tenham gostado desse vídeo e se chegaram até aqui é porque gostaram do vídeo, então não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita e considere se transformar em um membro apoiador aqui. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. See ya!